Olá, boa tarde para quem está do lado de cá dos Estados Unidos, Los Angeles. Boa noite para quem está do outro lado dos Estados Unidos também, ou no Brasil. Boa noite para vocês que estão começando a noite por aí. E boa noite também para quem está lá do outro lado, na terra de Shakespeare, que sabia tão bem, né, falar sobre nossos sentimentos, angústias, medos, tão propício para esse momento que a gente está vivendo agora. Tô vendo que várias pessoas já estão entrando ali, de Brusque, de Florianópolis, da Turquia, Brusque também. E agora a gente vai então para terra do Shakespeare, que é onde mora também a minha amiga querida Yula Rocha, que vai contar pra gente lá do coração da Inglaterra, vai nos contar como que está a vida dela neste momento. Vamos para lá? Vamos para Londres agora? Pensamento positivo, tô te vendo! Ai, que bom! Olha Eu vi já um só! monte de gente querida entrou. Tô matando a saudade por aqui. Sim, um Ah, monte de agora que gente perguntou. Já teve gente que perguntou, Rodrigo perguntou se somos correspondentes do SBT. Somos duas hoje em dia colaboradoras por SBT, sim. A gente continua, né, Cleide? Exatamente, sempre colaborando. Eu daqui, ela dali, a gente já foi colega aqui dos Estados Unidos, a gente já dividiu os Estados Unidos, eu e a Yula. Aliás, né, a Yula que acabou, eu conheci a Yula por causa da Yula, que eu estou no SBT até hoje, faz 10 anos. Exatamente, agradeço a ela sempre, todo dia. E falando de 10, faz 11 anos que a gente se conhece e hoje faz 11 anos que a Yula é mãe. Yula, parabéns! Aniversário do meu filhote, exatamente. Eu tava grávida, né? Exatamente, eu lembro, te conheci grávida há 11 anos, um pouquinho depois seu filhote lindo nasceu. E me conta como que está sendo para ti ser mãe neste momento que tão intenso para gente, né? Vai da lua de mel à esquizofrenia, né? Porque depende do dia. Eu acho que a gente já teve vários momentos. No início tinha aquele clima que parecia que era meio que férias, né? Férias trancados em casa. Mas agora eu acho que a gente já está num momento assim que varia entre a gente não aguenta mais olhar um para a cara do outro, como tem dias que são gostosos e que a gente joga, a gente fica junto, a gente curte. O tempo anda muito bom, parece até ironia do destino aqui em Londres, que só chove, que é sempre cinza, que é sempre frio. Desde o primeiro dia do lockdown aqui, o tempo abriu, céu azul, dias lindos de sol. Hoje fez 28 graus, praticamente verão aqui para a Inglaterra, né? Então a gente está aproveitando um pouquinho também, quando dá para passear, um pouco ao ar livre, dentro das regras daqui, do lockdown, que eu posso dividir com vocês um pouquinho, quem tiver curiosidade. As regras estão mudando todos os dias, mas são regras bem mais tranquilas das vistas em outros países da Europa, né? Aqui desde o Pois, início. pois então, trocaram o Fique em Casa para o Fique Alerta. O que significa esse Fique Alerta, que é o novo slogan do governo inglês, britânico? Não sei, alguém sabe? Ninguém sabe o que significa fique alerta, né? Alerta. Pois é, o governo demorou muito para entrar, a Itália já estava altamente impactada, a Espanha altamente impactada. A gente viu que estava o tsunami chegando aqui, o governo tentando minimizar, com a mensagem de que estava tudo bem, de que o sistema público de saúde estava preparado. Não chegou a falar que era uma gripezinha, inclusive porque o primeiro-ministro acabou sendo contaminado. Mas até então era uma coisa muito. Eles estavam acreditando no que eles chamavam do herd immunity, né? Que é para que o maior número de pessoas pegasse a doença, para daí que a maioria da população ficasse imune também. Mas eles descobriram que o tamanho do problema que eles teriam que lidar, que iria colapsar o sistema de saúde, e eles resolveram daí introduzir o lockdown. E quando eles introduziram o lockdown, a mensagem foi muito clara: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Os britânicos foram muito obedientes nesse sentido e realmente ficaram em casa. As ruas ficaram absolutamente desertas nas primeiras semanas, foram 7 semanas de lockdown. E daí o primeiro-ministro, que nesse meio tempo ficou doente, chegou aí para UTI, ficou internado, saiu, se recuperou. Quando ele se recuperou, ele veio com uma mensagem, com uma pressão gigante também da economia, né, para que reabrisse, de que a gente não precisava mais stay home, era stay alert.
E isso causou, Cleide, uma confusão danada aqui na Inglaterra. Na verdade, rachou o Reino Unido, porque os outros países, a Irlanda do Norte, a Escócia e o país de Gales, deram uma banana para a Inglaterra e falaram: não, não, a gente vai continuar em casa, vocês, se quiserem, fiquem alertas, o que quer que isso signifique. Então, o governo tentou fazer um paralelo com os níveis de terrorismo, por exemplo, que a gente estava acostumado, infelizmente, aí nos Estados Unidos, que era para seguir mais ou menos as cores das ameaças de terrorismo, que a gente ia ter que seguir essas cores, essas categorias de cores. Só que esse inimigo é invisível e ele fez essa reabertura, o início dessa reabertura de Stay Alert, quando a gente estava na casa ainda dos 500 mortos por dia. Quer dizer, não é que tinha reduzido drasticamente, tudo bem que a gente chegou a um patamar de mais de 800 por dia, o pior, o país mais atingido de toda a Europa, mas a gente estava há 2 semanas, quando ele mudou essas regras, a gente ainda tinha 500 mortes por dia nos hospitais, sem contar que aqui não entra nas estatísticas mortes em casa, só entra nas estatísticas mortes em hospitais, né? E centros de repouso, né? Os asilos. Hoje, por exemplo, os últimos números são 338 mortos nas últimas 24 horas. Não tem motivo nenhum para comemorar, né? E motivo 36 nenhum. mil no total, né? Isso no Reino 36, Unido, né? 36 mil no total. Né? Segundo lugar no mundo, segundo lugar no mundo, depois dos Estados Unidos. Mas tem que considerar o tamanhozinho da Inglaterra comparado ao tamanho dos Estados Unidos. 66 milhões de habitantes, né? É uma Califórnia e meia, né? Estava até fazendo essa comparação. Aqui são 40 milhões de habitantes e aqui foram 3 mil mortos. Então, porque aqui foi o primeiro estado a fechar. Aqui foi aquela primeira semana mais de uma semana antes de Nova York, que foi uma semana decisiva, né? E que Nova York, hoje até vi uns dados que 36 mil pessoas poderiam ter sobrevivido caso Nova York tivesse fechado uma semana antes. Você acha que aí na Inglaterra foi esse tempo, faltou essa semana também? Absolutamente. Eu posso falar isso abertamente, eu acho que o governo foi absolutamente negligente. Ele viu o que estava acontecendo e não fez nada. E demorou a se organizar e demorou a responder à crise. Não tem a menor dúvida. Esse governo é um governo de sucessivas trapalhadas. Isso não há dúvida de muitas trapalhadas que eles fizeram. Desde a testagem em massa, que até hoje a gente não tem. Ontem eles conseguiram bater a meta pela primeira vez de 100 mil testes por dia. Mas os profissionais da saúde até então estavam indo para os hospitais sem, parece até que a gente está falando do Brasil, mas a gente está falando do Reino Unido, mas sem equipamentos de proteção. Muita gente morreu porque não tinha equipamento de proteção. Os profissionais de saúde só agora começaram a ser testados, ou seja, eles vão para os hospitais e voltam para casa sem saber se eles estão contaminando as próprias famílias. E tem até um número chocante, 193 profissionais de saúde já morreram, e o dado interessante aqui, que também é muito parecido com o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, a imensa maioria dos profissionais de saúde que morreram é de minorias étnicas aqui. Então, enfim, agora que o governo abriu para pesquisar o porquê que essas minorias estão morrendo em maior quantidade, na verdade a gente sabe, porque as minorias sofrem de doenças pré-existentes, como obesidade, diabetes e por aí vai, né? Porque são mais pobres, se alimentam pior, têm menos saúde, né? A gente conhece bem essa história no Brasil, aí nos Estados Unidos e aqui também. Então, assim, é muito triste você ver um país rico como esse, que é uma referência na área acadêmica e na área científica, com cientistas batendo nas teclas e falando o tempo todo, não, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar, né? O Imperial College, que é uma das principais referências no mundo, né? Durante essa pandemia, e o governo sentou e esperou um pouco para ver o que ia acontecer. E a gente está pagando esse preço agora, né? E eu fico até surpresa porque a gente vê esses países que têm mais história do que a gente, assim, passaram por guerras, né? Se levantaram dessas guerras de uma outra maneira, deixar, assim, por outras epidemias, né? Provavelmente tem muito mais relatado como é que foi a gripe espanhola por aí, até a peste negra, provavelmente tem muito mais relatos, né? De como que passaram e se recomporam. Eu fico realmente surpresa como que eles deixam chegar
aos 36 mil mortos, né? E a gente vê, por exemplo, a Alemanha, que fez um trabalho belíssimo de resposta ao coronavírus. O que morreu na Alemanha, durante todo esse período do coronavírus, é o que morre por dia aqui no Reino Unido. Tudo bem, a Alemanha é a primeira maior economia da Europa, mas ainda assim é escandaloso. A gente deveria estar no patamar da Alemanha, né? E não no patamar do Brasil. Tem alguma coisa errada, né? E com o sistema de saúde, que é importante dizer, né, Cleide? Eu morei muito, Vamos lembrar como que é o sistema de saúde. Eu morei 13 anos aí nos Estados Unidos, senti na pele o que é o sistema de saúde privado nos Estados Unidos. A saúde nos Estados Unidos é um privilégio, não é um direito. E aqui é um direito das pessoas. O NHS, que é o SUS daqui do Reino Unido, né, que foi criado logo depois de uma resposta aos programas sociais, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é considerado uma instituição aqui. Os ingleses têm, os britânicos em geral, eles têm um orgulho, um orgulho nacional o sistema de saúde. Mas é importante dizer que nos últimos 10 anos houve um sucateamento absurdo do sistema público de saúde aqui, vários pedaços do sistema de saúde daqui já foram privatizados, a gente continua sem pagar e ter acesso universal a todo essa rede de saúde, mas que já tem sido terceirizado e privatizado pouco a pouco, isso já está acontecendo. E agora também a gente está pagando preço. É importante dizer que o sistema daqui não colapsou. Ele conseguiu dar conta desse número enorme de internações, esse número enorme de pessoas que, né, vieram a óbito, mas inclusive os hospitais de campanha que foram montados aqui em Londres e nas outras grandes cidades, Birmingham, Liverpool e Manchester, praticamente não foram usados. A gente construiu aqui um hospital de campanha para 4 mil leitos aqui em Londres. A maior ocupação máxima foi de 80. Porque as ambulâncias acabavam levando para os hospitais que ainda estavam recebendo, que já tinham equipe médica, que já tinham uma infraestrutura e não sabiam, também teve uma desorganização, não sabiam qual seria o critério de quem levar para aquele hospital de campanha, mas já foi desmontado, não precisou dele. Então, eu acho que eles relaxaram um pouco, assim, vamos abrir porque tem um hospital para quem precisar neste momento, vamos reativar a economia. Você acha que foi por isso que estamos dando conta? Não sejamos inocentes, né? O que o governo quer saber é se o sistema não vai colapsar. Né? Se o sistema está dando conta, ele vai saber que vai morrer gente. Se o sistema vai dar conta, é isso que importa, porque é isso que vai para a conta dele. Então, o sistema de saúde dando conta do recado, eles começam a fazer a reabertura. Eles já perceberam que é isso que está acontecendo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos essa conta que eles fazem. A preocupação não é quantas pessoas vão ser contaminadas, é quantas pessoas vão morrer, mas se o serviço público de saúde vai conseguir atender a todos. Bom, o Boris Johnson falou bastante do português, né, que atendeu ele quando ele foi internado, da médica ou enfermeira da Nova Zelândia, enfermeira, né? Enfermeira. Só que você me falou, quando a gente estava conversando, que os imigrantes nem por isso estão sendo tratados diferentes, né? Ele não abriu os olhos e viu como os imigrantes são importantes, né? Nessa época que se fala de Brexit, que Brexit não vai, vem, volta. O que você acha que pode mudar, não vai mudar nada para imigrantes? Então, super interessante essa pergunta. Quando o Boris Johnson saiu da UTI e que ele fez aquela menção aos 2 enfermeiros que ficaram do lado do leito dele, ele agradeceu à neozelandesa e ao português por terem cuidado dele, eu achei que ali ia ter uma mudança de direção, ou pelo menos de percepção do valor que tem a mão de obra dos imigrantes aqui. Só para você ter uma ideia, dentro do sistema público de saúde, 13% são de estrangeiros da mão de obra. Entre os médicos, esse número chega a quase 30%, 28%. Então, qualquer um sabe disso. Se você vai para o hospital aqui, ou para a sua clínica, que é o seu GP, né, o seu clínico geral, você vai ver, a minha clínica geral é uma grega, eu já fui atendida, quando eu fiz mamografia, era um indiano, e por aí vai. A cara da Inglaterra é a cara do NHS, é o que a gente é atendido por eles. Pois bem, a gente achou que, ok, agora vai ter uma guinada, as leis imigratórias, a reforma migratória está parada há muito tempo, e existe também uma demanda e uma resposta ao que foi o resultado do referendo que acabou levando ao Brexit, e esse governo chegou onde chegou, esse governo conservador se manteve no poder, porque
por conta de um endurecimento às regras contra os imigrantes. Quando Boris Johnson fez esse agradecimento, a gente falou, opa, será que agora ele mudou de ideia? Enfim, não. Infelizmente não. Hoje, no fim do dia, teve uma boa notícia depois que a gente conversou, eu vou contar para vocês agora. Até então, aqui todos os imigrantes, incluindo eu que sou casada com inglês, até que eu tenha a cidadania aqui, eu tenho que pagar uma taxa para usar o sistema público de saúde. Essa taxa custa 400 por ano, 400 pounds por ano e vai subir a partir de outubro para 625. Isso inclui para qualquer imigrante aqui que não seja cidadão britânico. O pound, só um parênteses, pound está 7 para 1. 7 para 1. Enfim, é uma conta cara para quem tem uma família de 4 pessoas, por exemplo, fica muito caro para aquela família por mês, né? Começou a haver uma imensa pressão e valorização dos profissionais de saúde daqui para falarem, olha, eles são estrangeiros, eles estão arriscando a própria vida para cuidar da gente, nós ingleses, tem que haver uma exceção para que eles não paguem essa taxa. Pois bem, ontem o governo bateu o pé e falou assim, não, de jeito nenhum, essa contribuição é muito alta, uma contribuição, o Boris Johnson, que ele gosta de chutar os números, ele falou que era de 900 milhões por ano, essa contribuição desses trabalhadores do sistema público de saúde por ano, só que ele só acrescentou um zero a mais, é de 90 milhões. E depois ele nem corrigiu porque, enfim, talvez não seja interessante para ele. Mas a oposição pressionou de ontem para hoje e hoje, no final do dia, veio a boa notícia aqui. Esses profissionais de saúde vão estar isentos do pagamento da taxa para que eles possam usar o sistema onde eles trabalham. Então, que é uma coisa mínimo, que parece ser óbvia. É o mínimo. Mas a gente comemora pequenas vitórias, né? E essa é uma delas. Ops. Bom, aqui eu tenho visto bastante, assim, tem bastante estatística, assim, de que 1/3, pelo menos, das pessoas que morreram são dos asilos, né? Não sei se ali tem esse tipo. Aqui também os negros são os mais afetados, a população mais pobre. Aqui na Califórnia, latinos, porque eles estão trabalhando, eles não puderam parar nunca. Quem são essas estatísticas ali no Reino Unido? A mesma história. Aqui o escândalo dos asilos foi absurdo, porque o governo demorou a agir também dentro dos asilos e os profissionais, os asilos aqui também são públicos, tá? É parte do sistema da grade, da rede social de assistência à população aqui. E o governo correu para socorrer os hospitais e principalmente para proteger os profissionais de saúde, que depois de uma enxurrada de críticas de que os profissionais de saúde estavam usando até luva de lavar louça para atender as pessoas dentro do SUS daqui, e esqueceu dos asilos. O que aconteceu? Centenas de velhinhos morreram. Agora que eles estão começando a testar as pessoas que trabalham no sistema de asilos, né? E isolar essas pessoas que estão contaminadas. Agora existe um outro problema, porque também, como resultado do sucateamento do sistema público de saúde, aconteceu a mesma coisa também com os asilos. E eles foram terceirizados, então tem muita gente que trabalha em contrato, então tem muito entra e sai de profissionais nos asilos. Então eles fazem, né, os shifts, eles dão plantão lá, 3 dias, sai, entra outro, sai, então tem uma rotatividade maior ainda do que nos hospitais. Então, por conta disso, perdeu-se controle também, porque essas pessoas não estavam sendo testadas, estavam voltando para casa e lidando de novo, e criou-se esse ciclo de contaminação que foi difícil de ser quebrado, e ainda não foi quebrado, né? Estou vendo aqui várias pessoas super queridas mandando beijo para Yula, de São Francisco, de Nova York. Minha prima entrou. Eu vi que meu sogro e minha sogra estão sempre presentes lá de Floripa. A amiga querida da Turquia, que fez um relato super legal da Capadócia para a gente na semana passada. Drica! Muito legal, muito legal. Minha mãe! Muito bom! E uma coisa que me chamou a atenção até, que eu vi umas imagens ali da Inglaterra, é que ninguém está de máscara. Não é uma obrigação, então, usar máscara aí? Não. Houve uma grande divisão na comunidade científica e a própria Organização Mundial da Saúde, no final das contas, eu não sei se está endossando ou não o uso das máscaras.
Eles têm muito medo que o uso da máscara dá uma falsa segurança. As pessoas se arriscariam mais a usar a máscara, acham que elas são, né, super poderosas e daí podem tudo e podem sair. Eles não adotaram as máscaras. Aqui na cidade de Londres, o prefeito não é uma obrigação, é uma recomendação que se use as máscaras no transporte público, metrô, ônibus, trem. Mas fora isso, não. Fora isso, não. Eu já fui para... Eu uso, mas já fui para mercado, farmácia e as pessoas não estão de máscara. Parque, então, nem pensar. É uma minoria que está usando máscara. Então, de novo, né? Eu acho que falta uma orientação clara. E quando o governo dá uma orientação clara, as pessoas seguem aquela recomendação. Agora, quando é stay alert, o que você faz? A máscara faz parte do stay alert? Não sei. Pois é. E como que tá o dia de vocês, né? Tá nesse stay alert ao invés de stay home, fiquei alerta ao invés de ficar em casa. Mas vocês estão ficando mais em casa, estão tentando ficar o máximo possível em casa, a tua família, no caso? Como é que vocês estão levando essa? A gente praticamente não saiu de casa. Já tem 7 semanas, né? A gente fica em casa. Aqui, o governo britânico nunca proibiu o passeio, a saída para os parques para fazer atividade física, ou para correr, ou para caminhar, ou para levar seu cachorro para passear, por exemplo. Isso nunca foi proibido, como a gente viu na Itália e na Espanha. Então, a gente sempre viu muitos corredores na rua, etc. E às vezes eu saía com as crianças para dar uma volta, para eles correrem um pouco. Eu tenho 2 meninos, e às vezes precisa sair de casa, senão, quando eles estão subindo pelas paredes. Botar energia. Botar para soltar energia. Mas, por exemplo, esportes coletivos, isso não pode fazer. Não podia fazer. Quando o governo virou e relaxou essas regras de isolamento social, agora você pode sair quantas vezes você quiser para fazer atividade física ou mesmo para fazer piquenique no parque, sentar no parque, passear, etc. Não tem nenhuma restrição. E também aqui não houve, ou tinha uma multa, mas a polícia não foi muito atrás e não multou muita gente. Então, você não sentia também que você estava correndo o risco de estar sendo multado aqui. Mas agora o que eu vi, Cleide, desde a virada do Stay Alert e dias depois, e coincide também com uma onda de calor que está tendo aqui, que é raro a gente pegar esse calorzinho, e também de um certo cansaço dos britânicos de estarem trancados em casa, eu acho que juntou tudo isso com o relaxamento e essa regra difusa aí do governo Stay Alert, que eu senti uma mudança de comportamento tremendo. Tanto nos parques, eu vejo agora muitos grupinhos pequenininhos de adolescentes batendo papo, jovens batendo papo, tomando uma cervejinha, que aqui pode, não é igual nos Estados Unidos, ao ar livre, tomando uma cervejinha. Estão pensando em abrir agora. Estão pensando em agora abrir. Talvez. Estão discutindo poder tomar uma cervejinha no parque, porque não pode mais ir no bar, né? Enfim, então... É bom que se consuma, pelo menos ao ar livre, né? Onde seria a opção, né? Enfim, então eu sinto que houve até um relaxamento no sentido de atitude. Então, por exemplo, no início, você estava andando na rua, se vinha alguém ao seu encontro, a pessoa imediatamente ia ou para o meio da rua, ou parava e deixava você passar, para você não passar do lado. Eu senti que até isso deu uma relaxada. A última vez que eu fui ao parque foi no domingo, eu andando com os meninos, e quem via nosso encontro, eu falo, opa, meninos, encosta no muro. E a pessoa continuou andando, tipo, não estava preocupada. Então, acho que a mentalidade mudou um pouco. E é preocupante isso, né? Assim, ontem eu li um artigo que eu fiquei assustada, mas que também não é novidade, falando que a Europa não pode baixar a guarda, porque não é uma questão de se haverá uma segunda onda. É uma questão de quando e o tamanho que ela vai ser, né? Então, a gente não pode achar, porque está caindo o número de mortos, que o vírus não é mais uma ameaça. Ele continua aí até que a gente tenha uma vacina, né? Não, se relaxar para o verão agora, então, abrir fronteiras, eu acho que pode ser muito perigoso. Esse verão que eu digo aqui no norte. No hemisfério, no hemisfério norte. A Adriana perguntou ali, vendo Nova York, que perguntou sobre o ano letivo, e era justamente o que eu queria falar contigo agora sobre isso. Tá para voltar à aula, teus filhos vão voltar para a sala de aula ou não?
Os meus não. O meu também eu não deixo voltar, não. Então, nessa loucura do Stay Alert, o governo estabeleceu que a partir do dia 1º de junho, ou seja, daqui a uma semana e meia, algumas séries do ano letivo, as crianças que estão fazendo a alfabetização e as crianças que estão indo para o ensino médio, que vão fazer a transição para o ensino médio, elas seriam as primeiras a voltar para as escolas nesse momento de transição. O meu filho mais velho, ele está justamente na 6ª série e se inclui aos que voltariam agora no dia 1º de junho. Enfim, houve uma revolta absurda dos sindicatos de professores, de pais, dos councils daqui, que são as subprefeituras, digamos, até dentro de Londres, e das cidades, e dos outros países que compõem o Reino Unido. Os outros 3 países falaram, como já tinham falado antes, não, a gente não vai reabrir escola nenhuma, ainda não tem teste, ainda não tem garantia de segurança nem para os profissionais da educação e nem para os alunos. E tudo bem que as crianças são as que menos são impactadas com o novo coronavírus, que a gente sabe até agora, mas a gente não sabe o quanto vetores elas são, né? O quanto elas transmitem isso. Elas estão indo para a escola, voltam para casa, né? Mas, enfim, é tudo de novo por uma questão de que eles precisam fazer a economia andar e para que os pais voltem ao trabalho, as crianças precisam estar na escola, porque senão quem é que vai cuidar dessas crianças, né? As escolas públicas, que são as escolas que meus filhos vão para a escola pública. Enfim, eu pessoalmente, você me pergunta, eu não me sinto segura para que meu mais velho vá, eu acho que não... Eu acho que ainda não está certo, não tem nenhuma garantia do governo e eu estou no momento ainda que eu tenho mais perguntas do que respostas desse governo. Então, a gente não sabe nada de sequelas também, né? A gente não sabe nada de sequelas. Tem muitas crianças ficando doentes também, né? Tudo que a gente... Uma coisa que é interessante, assim, que tudo que a gente falava sobre o vírus se mostrou diferente. Ninguém sabe ao certo nada, né? Soubemos que tantas pessoas morreram e só. Mas eu acho que passado o tempo a gente vai conseguir descobrir um pouco mais, tomara, né? A ciência está aí para isso. Mas enfim, continua que eu te cortei. A Eva aqui da Turquia está dizendo que a universidade não volta esse ano. Aqui também não. As universidades, as aulas estão suspensas e todas os outros anos, as outras séries só voltam em setembro, que é quando começa o próximo ano letivo daqui. E a gente também não sabe como é que vai voltar. Eles estão dizendo que vai ser em turnos também, não vai ser todos os dias da semana, eles vão fazer, por exemplo, aqui nas escolas públicas são 30 crianças por sala de aula, desde petitinhos, é enorme a sala de aula. Eles estão dizendo, a escola do meu filho mandou uma circular agora, dizendo que essa volta agora no dia 1º de junho, eles vão fazer grupos de 8 crianças por sala de aula. E que essas 8 crianças seriam mantidas numa espécie de uma bolha, ou seja, elas só iam interagir entre aquelas 8 crianças, elas não vão para a cafeteria, então vão ter que levar a comida de casa. Na hora do recreio, elas vão brincar no recreio, mas só entre essas 8 crianças. Enfim, são essas bolhas que eles estão tentando criar para evitar maior contato, né? E uma possível disseminação do vírus. Pois bem, acho que isso até funciona para crianças de 11 anos. Agora, vai falar com uma criança de 5 anos que ele não pode trocar o lápis com um amiguinho. Que ele não pode... Não tem isso. Não vai acontecer isso. Não tem como blindar. Não é? O Arthur conseguiria não dividir, chegar perto de um amiguinho? Não tem como, né? Não tem, né? A Camila de Paris também disse que não vai mandar o filho dela para a escola, que também já estão começando as aulas lá, também não vai mandar. E outra coisa, Iula, eu queria falar contigo sobre mudanças de hábito, né? Que a gente também vi várias reportagens sobre a bicicleta. Que a gente sabe que na Europa ela é muito mais usada, sempre foi muito mais cool do que aqui nos Estados Unidos, ou até no Brasil, que era muito mais, não dessa maneira como usa na Europa, né? Mas agora estão até mudando as ruas, colocando pedágio para estimular isso ali em Londres. Então, eu acho que isso vai ser um bom legado, se é que a gente pode dizer isso, da pandemia, né? Eu acho que Londres já estava querendo ser considerada uma das cidades mais verdes do planeta, abraçando não só os transportes alternativos como as energias renováveis aqui, e tem feito isso muito bem, como muitos outros países da Europa, e o prefeito daqui, o Sadiq Khan, falou que
para estimular que as pessoas não usem o transporte público, porque teve essa também. O governo, quando reabriu no Stay Alert, ele falou, até vi um meme que bombou aqui, porque o Stay Alert dele era assim, olha, vocês podem voltar ao trabalho a partir de amanhã, mas não usem transporte público. Mas se vocês forem para o trabalho, vocês só podem ir de carro. Pensando bem, não vão para o trabalho, não. Se vocês puderem, trabalho de casa. Era uma mensagem esquizofrênica nesse sentido. Mas a verdade é que o uso do transporte público aqui caiu em 96% no auge do lockdown aqui, que você imagina uma cidade extremamente bem conectada, o metrô te leva a qualquer lugar dessa cidade, mas o governo ele quer agora introduzir esse transporte alternativo. Já existem muitas e muitas ciclovias, a cidade inteira, inclusive se você entrar online, você pode planejar a sua rota e seguir a rota das ruas que tem o número A1, A5, é só você pegar a rota A1, A5, vira para A3, quer dizer, você consegue chegar de bicicleta onde você quer. É uma cidade grande, Londres, ela é muito horizontal, né? Não é como Nova York, que é concentrada naqueles arranha-céus. Mas, então, eles estão não só aumentando o número de ciclovias, como eles estão alargando as calçadas. E, consequentemente, tomando um pedaço das ruas para reduzir o número de carros. Então, eles reintroduziram... Já estão fazendo isso? Já. Eles não estão quebrando com britadeira e aumentando ainda a calçada. O que eles estão fazendo, você vê já na rua, são cavaletes assim que eles já estão botando. Então, se a rua tem duas faixas para carro, agora você só vê uma faixa e daí a calçada tomou parte dela, outra calçada do outro lado tomou parte dela, que é para que a pessoa tenha espaço também para caminhar. E aumentar o espaço de pedestre mesmo. Então, eu acho que isso vai ser bom. Agora, mas também é para quem está no miolo, né? Para quem consegue pagar o aluguel, a casa está no miolo. Quem vem do subúrbio e continua tendo que trabalhar, vai ter que entrar no metrô. É uma política linda para quem pode trabalhar do lado de casa. Agora, é importante dizer, como está acontecendo com a reabertura aqui, que os primeiros a voltarem ao trabalho são as classes operárias, quem trabalha na colheita, quem trabalha na construção civil. E essas pessoas não vão de bicicleta para o trabalho, porque eles pegam 6 conduções para chegar no trabalho, né? Então, assim, é muito bonito falar, gente, é muito bonito e bacana, não estou tirando a importância da iniciativa de ter mais espaço para bicicleta e pedestre, mas você tem que lembrar que quem está fazendo uso nesse momento dos espaços públicos não consegue ir caminhando para o trabalho. Ele vai ter que levar 3 horas caminhando até chegar no trabalho. Então, né, essa moeda tem 2 lados. Como sempre, paga mais caro. Quem para essa sociedade talvez tenha menos valor, né? É uma pena. E eu queria falar um pouquinho agora do lado pessoal, né? Como que você levou... Eu sei que eu tenho informações privilegiadas, eu sei que você é uma das poucas pessoas que durante a pandemia conseguiu emprego, inclusive. Como assim? Todo mundo perdendo emprego no mundo, a gente sabe que está a economia indo para lá e para cá, mas também pode ser uma maneira de ter oportunidades. E você fez o limão uma limonada, é isso? Foi quase isso. Não, eu me considero muito sortuda. É um tamanho de um privilégio ter conseguido esse trabalho agora. Na verdade, eu já tinha começado o processo de seleção antes da pandemia, então não que essa oportunidade tenha sido aberta no meio da pandemia. Eu estou trabalhando agora para uma organização que chama People's Palace Project, é uma organização super bacana daqui do Reino Unido, que é associada à Universidade Queen Mary, e eu vou ajudar eles na parte de comunicação, e eles têm muitos projetos com o Brasil, e também aqui no Reino Unido, e em outros países da América Latina, mas eles trabalham basicamente com a arte, cultura. Eles acreditam que a arte é uma ferramenta poderosa para combater as desigualdades sociais, o racismo e por aí vai. Violência doméstica e tudo que a gente fala sobre os direitos humanos, né? Então, estou super empolgada, está sendo super legal. É estranho começar a trabalhar em isolamento. Eu só conheço a equipe até agora assim dentro da caixinha, né? Ainda não tive a oportunidade de ir para o escritório. Mas está sendo ótimo, realmente. Como você falou, eu vejo mais como um privilégio, né? De ter conseguido, muita sorte. Porque o que a gente vê em volta é as pessoas em milhares. Acho que hoje os Estados Unidos divulgou o número, né? 63 milhões de pessoas pediram
acesso ao auxílio-desemprego, né? Aí que não tem precedentes isso. Aqui também o número é o maior em 300 anos aqui no Reino Unido, o número de pedido aos benefícios sociais daqui do governo. Então, eu não quero não precisa pedir tirar o desculpa, clima. Não, mas eu quase peço desculpa, porque eu me sinto muito sortuda, né? De ter conseguido no meio dessa história e muito feliz de participar de um projeto tão bacana que eu acredito tanto. Vai ser muito bom. Quero até arrumar, não é do limão uma limonada, é do limão uma caipirinha, né? Olha, muito bacana, muito bacana. E como você acha que a gente tem que tentar, talvez, mudar a tecla, né? A chavezinha ali de tentar tentar mudar um pouco o nosso pensamento, aproveitar esse tempo que muita gente está em casa ainda, né? Para pensar diferente, fazer yoga, né? Você me disse que nunca fez tanto yoga na vida, meditar, tentar se reprogramar. Tu acha que esse é o tempo para isso também? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente está sendo forçado a olhar para dentro, não tem a menor dúvida. Eu acho que já virou até um clichê falar sobre isso, mas eu acho que tem que bater ainda nessa tecla. Eu acho que tem que bater nessa tecla porque as pessoas estão ansiosas para voltar a socializar, o que é natural, porque somos animais sociáveis, né? Mas sim, eu acho que é importante, assim, que não dá para lutar contra isso. Essa situação que a gente está agora, a gente tem que se cuidar dos outros, né? E o jeito de cuidar dos outros é ficando em casa. E para mim está sendo bacana. A minha descoberta foi com a yoga. Eu tô longe de ser zen, Cleide, você me conhece. Eu tento fazer meditação. 220. Eu acho que primeiro curso de meditação, eu fiz meditação transcendental com Kleber Cane, no Rio de Janeiro. Isso eu tinha 20 anos, então não vou nem falar quanto tempo tem. E já tentei de tudo. Mas foi ano passado, então. Foi ano passado. Quase ano passado. Mas eu acho que a yoga é uma forma de meditação também, né? De você estar presente e você prestar atenção na sua respiração. Eu estou adorando. Eu comecei a fazer antes do lockdown e essa professora mudou as aulas para o Zoom. E eu estou fazendo pelo menos 3 vezes por semana. Eu consigo entrar nas aulas do Zoom. Quando eu não consigo, daí eu faço os vídeos online que eu acesso online e faço em casa. Mas eu estou achando uma delícia. Você acha que mudou alguma coisa na tua vida, no jeito de olhar para ti mesma durante esse tempo? Ai, que profundo. Não sei, profundo isso. Eu acho que eu não parei eu tô mais flexível, isso eu sei. Eu tô mais flexível. Não, mas definitivamente, quando eu vejo... Assim, muitas coisas aconteceram no meio desse lockdown, né? Teve essa história do trabalho, que foi intensa, porque eu fiz o processo seletivo inteiro no lockdown, em entrevista, prova, tal. Então, eu estava realmente no momento estressado, ansiosa. Então, Yula, vamos só para a gente, tem ainda mais 15 minutos dessa live. Como falar da vida da gente, de dentro da gente é muito difícil. Vamos falar de jornalismo um pouquinho? Eu até vi que o pessoal da Rádio França estava aqui acompanhando nossa live. Eu estou produzindo uma reportagem para eles, para esse final de semana, sobre os brasileiros que moram aqui em Hollywood, como que eles foram impactados por tudo isso e como eles acham que vai ser a volta de Hollywood depois da pandemia, durante a pandemia, enfim, né? Então, e como? Eu quero saber, eu acho que muita gente quer saber. Sábado vai estar no ar a nossa reportagem. Okay. Espere, Mas o que eu queria até falar é que, assim, eu senti, diante disso tudo, uma facilidade de falar com entrevistados. Que diretores, atores, que sempre estão, né, na vida normal, correndo, marcam para daqui 1 semana, 2 semanas. Eu liguei para eles no mesmo dia, diretor... Marcelo Galvão, que fez Colegas, que todo mundo conhece, fez Matador também, uma atriz super bacana que mora aqui, advogado, e eu consegui, assim, meia hora, contactar todos eles e marcar entrevista, porque é todo mundo em casa ainda. Então, mas por outro lado... Todo mundo com tempo, né? Todo mundo com tempo, mas por outro lado não vai ter aquilo do olho no olho, e eu vou sentir qual que é o movimento do corpo, que o corpo fala na hora da entrevista, a gente não perdeu isso, né? Qual que você acha que está sendo a dificuldade de cobrir a pandemia? Então, ou a facilidade, tanto faz, os dois lados. É interessante isso, né? No lockdown, eu acho que o jornalismo de televisão, que é o jornalismo que a gente faz, né, Cleide, teve que se adaptar e aceitar que a entrevista ia ter que ser feita pelo Skype,
online. Não tinha jeito, porque não tinha jeito da gente se arriscar e ir até a casa da pessoa e nem poderia ir porque a gente estava em lockdown. E eu acho que a gente acabou se dando conta de que essas outras ferramentas também para a televisão funcionam e podem ser aproveitadas. Então, eu acho que até o momento da gente repensar a cobertura jornalística, é óbvio que nada substitui a experiência que você tem de estar tete a tete, como você falou, com a pessoa, porque é ali que você sente a história, é ali que você sente o body language da pessoa e etc., que você pega a essência, né, daquela reportagem. Mas eu acho que a gente tem que fazer uso dessas outras ferramentas também, até para locais mais remotos, onde a gente não tem acesso por N motivos, por motivos políticos, por motivos de guerra. Eu acho que a gente pode continuar fazendo uso disso e eu acho que o público passou a aceitar que era ok aquela imagem que não é a imagem perfeita, com uma luz maravilhosa, com áudio que é maravilhoso, mas eu acho que a prioridade é a notícia, né? Então, se a gente está dando a notícia, ainda que fale com um pesquisador, com um médico, com um cientista, com alguém que foi infectado diretamente pela Covid remotamente, mas o que está importando naquele momento é a notícia. Então, assim, eu entrevistei muita gente por Zoom. Eu fiz uma matéria inteira, por exemplo, sobre o aumento de casos de violência doméstica, que isso aconteceu no mundo inteiro, infelizmente. Entrevistei psicóloga, entrevistei vítima de violência doméstica, tudo pelos aplicativos, e gravei e foi ao ar. Então, eu acho que, eu não sei, eu acho que, na verdade, eu nem parei para fazer ainda essa reflexão do que vai ser do telejornalismo daqui para frente. Né? Porque em muitos momentos nada substitui a nossa presença, né? De estar lá testemunhando aquela notícia. Mas também, de outra maneira, eu acho que a gente pode chegar a algumas pessoas que talvez não fossem tão acessíveis por meio dessas tecnologias, como você falou. Obviamente, agora esses atores, diretores, produtores, eles estão com tempo e eles estão podendo te atender. Né? Mas, poxa, faça bom uso disso agora, né, Cleide? Para conseguir um monte de entrevista e conversar com essas pessoas que, né, tem que ser por meio de junket. Eu ia perguntar para você que agora não tem lançamento de filme nenhum, né? Não está mais fazendo junket. Não... Mas eles estão fazendo junket online. A Netflix está, por exemplo, lançando muito filme, essas plataformas estão bombando, né? E eles estão lançando muita coisa ainda. E as junkets estão sendo tudo... Junkets são essas entrevistas com atores, diretores. Elas estão acontecendo online, por Zoom também. E isso vai demorar muito para voltar essa entrevista, eu acho, ali na frente do ator, porque o seguro deles é muito alto, né? Então... Tem uma amiga minha aqui que acabou de perguntar, a Adriana, que ela é assistente de fotografia, e ela está em casa, porque os projetos dela pararam, ela fez vários seriados excelentes agora que estão no HBO, e ela está em casa e eles estavam... Ela é uma pessoa interessantíssima até para conversar, porque ela é do sindicato, e eles estão discutindo como é que vai ser essa volta. Outro dia a gente estava até falando, a gente vai demorar muito tempo para a gente ver um beijo na boca acontecer, né? No set. Então, eu acho que... minha amiga me falou que isso eles vão fazer na pós-produção. Como é que faz um beijo na pós-produção, né? O que eles estão pensando ali, até para adiantar um pouco dessa matéria que eu vou fazer, é que colocar esses atores em quarentena, juntos, durante 15 dias, aí depois beija. Então, ali estão no set, talvez, juntos, a equipe inteira em quarentena para fazer esse trabalho. Essa pode ser uma possibilidade, mas é tudo ainda muito novo. Estão vendo muita coisa, porque vai aumentar muito também, pode aumentar muito o preço, talvez diminuir a quantidade de produção do filme, de gente envolvida, porque vai aumentar o preço, porque eles vão ter que colocar álcool gel e tudo quanto é lugar, isso é o mais barato talvez, mas vai ter que ter... Seguro, as seguradoras, ninguém mais está fazendo seguro contra coronavírus, por exemplo, porque é algo que pode, né, quebrar qualquer seguradora, tanto que quebraram várias seguradoras porque todo mundo teve que parar, né? Então, mas é tudo sendo estudado, são várias possibilidades, de repente as produções vão ser menores, até o Marcelo Galvão me disse que de repente as produções grandes acabam virando como as produções dele, porque são pequenas, com um casting pequeno, num lugar que é um local só, talvez isso seja mais fácil de controlar, né? O maior acesso a testes também vai ajudar muito, né? Eu acho que uma vez que a gente testar tenha, não todo só dia, o tempo testar todo todo. dia, e os testes de anticorpos, né? Essa foi a grande notícia daqui de hoje. Eu nem falei que o governo finalmente anunciou que os testes de anticorpos vão estar disponíveis a partir de segunda-feira aqui na rede pública. Obviamente que a prioridade é para os profissionais de saúde que
que tem que ser mesmo. Eles precisam saber se eles apesar de não haver garantia nenhuma de que estaremos imunes e quanto tempo estaremos imunes, uma vez que a gente tenha pego a Covid. Mas é essencial que o teste antibody possa determinar se você está um pouco mais seguro, né, para voltar a trabalhar e interagir com outras pessoas. A gente tem só mais alguns minutinhos, mas eu queria saber como está a imagem do Brasil ali na Inglaterra. Posso perguntar? Muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. A imprensa europeia, eu acho que como a americana também, ela está cobrindo muito de perto a crise política e a crise de saúde pública no Brasil, mas com foco especialmente tentando entender o que é o governo, que reflete aqui... Como, né? Opa. O que... Vocês estão me vendo de novo? Que teve uma pausa aqui. Sim, voltou, eu acho. Eu acho que o tom da cobertura é de perplexidade. É isso que eu tenho visto aqui. É de perplexidade. De uma notícia atrás da outra e a imprensa estrangeira tentando entender o que está acontecendo, que nem nós brasileiros sabemos colocar em palavras, né? Exatamente. Mas a cobertura é enorme. O Brasil está na mídia diariamente, aqui. Uhum. E não de uma maneira boa, né? Não, aqui também, infelizmente. não de uma maneira boa. Adorei esse bate-papo, mostrar como é que tá a vida por ali. Tá todo mundo... Eu tô lendo aqui as mensagens, muito Vamos bom. lá, quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nas mensagens? Quer dar uma olhada em quem que você conhece por aí? Tô olhando todo mundo. Tá uma delícia. Adorei adorei participar. Uma delícia, Cleide. Obrigada pelo convite. E eu que adorei. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da tua vida por aí. E prazer, maravilha, matar a saudade. Estamos matando a saudade assim ao vivo, com todo mundo junto nessa sala, tomando uma aguinha juntos, né? Porque a gente não consegue tomar um café ao vivo. Já falei tanto aqui que eu não chamei. Então, mas olha, na próxima sou eu te entrevistando, porque eu nunca fico nessa posição do lado de cá. Mas tu podia fazer pergunta, se tivesse aí uma hora fazer pergunta pro lado de cá também. Vamos marcar então. Olha, Podia, a gente faz o reverso. Já aceitei. Então vamos fazer isso. Vamos fazer, fala um vai ser um pouquinho prazer. de Los Angeles aí. Tá certo? Vai ser ótimo. Terminando Beijo, o dia pra ti ali. Boa noite, 11 horas da noite ali. Um beijo. Obrigada por todo mundo, para todos que participaram. Foi uma delícia esse papo. Obrigada, adorei também. Muitos beijos para todos, um monte de gente aqui. E fiquem em casa. Fiquem em casa, ó, meu sogrinho não aí só em mandando alerta. Beijo. Não só em alerta, em casa aí, ó. Abraço virtual também é gostoso, né? Abraço. Beijão. Tchau, beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.